Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Como você viu no título desse vídeo, o assunto que nós vamos abordar aqui é sério. Eu peço que você fique, por gentileza, até o final desse vídeo, para você entender o que está acontecendo e principalmente para você cristão, para você que, independente da sua religião, você é uma pessoa conservadora, defensora da família tradicional, né? Defensora dos princípios de Deus para a família. E nós não vamos falar sobre política, sobre lado A, lado B. Nós vamos falar sobre o que nós devemos fazer para proteger a nossa família de algo que está tomando corpo, está tomando força, algo que está por vir, né? Irmãos, esse canal ele é direcionado não somente, embora seja um canal de conteúdo cristão, mas ele não é direcionado somente para os cristãos, né? Você que não é cristão, independente da sua religião, mas você que se considera uma pessoa conservadora e defensora da família tradicional. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Em algumas versões está escrito da seguinte forma, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E eu entendo que esse caminho, embora a palavra de Deus ela fala sobre o caminho que é Jesus, eu posso entender esse caminho como os princípios da família, né? Vivemos em uma geração, né, agora, uma geração que foi doutrinada a um sistema que eu considero diabólico, que cauterizou a mente das crianças que hoje se encontram na posição de jovens, né? Alguns que hoje estão entre 20 a 25 anos, que passaram a sua infância num período de doutrinação escolar, e aonde a gente não percebeu, né? Muitos pais não perceberam e foram deixando acontecer, e ao que tudo indica, a história se repete. Praticamente uma geração perdida em termos de inteligência, em termos de maturidade, vamos dizer assim. E que temos visto muitas coisas que não faz nenhum sentido, né? Pessoas jovens com ideologias que são contraditórias a todo momento, até mesmo ao que eles defendem. E a maneira com que se defende essas ideologias são maneiras totalmente sem escrúpulos, né? Sem base. E eu quero, através desse vídeo, irmãos, aconselhar, né? Aconselhar a você que se preocupa com a sua família. Não somente com a sua família atual no momento, mas com a sua geração futura.
né? Porque se as coisas continuar do jeito que estão, né? A doutrinação nas escolas, nas redes sociais, nas programações para criança, tá vindo com muita força. E se nós fecharmos os olhos para isso, vai chegar uma hora que de fato nós não conseguiremos mais consertar isso. Então, para você que, assim como eu, se considera uma pessoa conservadora, defensora da família tradicional, da família estabelecida por Deus na Terra, assista esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em seus grupos de WhatsApp, em seus grupos do Facebook. Vamos fazer o máximo de pessoas assistir esse vídeo e se conscientizar, né? Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, vai fazer 11 anos. Tenho uma filha de 20, que é uma menina, uma mulher já muito inteligente, mas infelizmente sofreu algumas consequências de doutrinação e que a cabeça, né, não ajudou de acordo com a doutrinação. Mas eu não culpo o sistema em si, e aí eu vou explicar por quê. Embora o sistema ele vem se empenhando nessa questão de mudar totalmente a ideologia, só que de fato o que aconteceu foi que muitos dos pais não prestamos atenção, e esse foi o meu caso. Só que hoje eu enxergo na minha filha menor, e estou tentando fazer diferente, né? Agir diferente, colocar Deus em primeiro lugar e pedir direcionamento de Deus. E ele tocou profundamente no meu coração para mim fazer esse vídeo abordando esse tema. Não adianta lá na frente, depois que as coisas tiverem se perdido, a gente olhar e falar assim: mas a culpa foi do governo tal que doutrinou as crianças. Mas a culpa é do programa tal que ela assistia quando ela era pequena. A culpa é do filme tal, dos filmes da época dela que tinha doutrinação, que tinha ideologia disso ou daquilo. Não adianta se você não criar uma base dentro da sua casa. O que eu tenho exercitado com a minha filha mais nova? Que eu tenho conscientizado ela de que é muito importante ela ir para a escola, é muito importante ela prestar atenção e respeitar os seus professores. Porém, a função da escola na vida dela, e ela com 10 anos já tem essa consciência, é que a importância da escola na vida dela é para instruir ela em conhecimento, ler, escrever, né? Ter o conhecimento da história, ter o conhecimento na parte da ciência, saber aprender a matemática das coisas. Tudo isso é importante, mas quando a escola ou a pessoa que está lecionando ali abordar assuntos sobre religião, sobre política, ela não deve acatar, porque isso ela aprende dentro de casa, principalmente sobre religião. Independente de qual seja a sua religião, dentro da sua casa, quem manda é você, quem instrui é você. Entendeu? No meu caso, eu sou cristão. Na minha casa, nós tentamos estabelecer o sistema que Cristo nos deixou, os ensinamentos de Cristo. E é isso que eu vou implantar na cabeça dela, e é isso que eu vou me empenhar a fazer. Você que é cristão, tire um tempo, chama sua criança,
né? Leia a Bíblia com ela, explique algumas coisas, por mais que você não tenha tanto entendimento assim como eu, não sou nenhum teólogo. Nós não estamos aqui para ensinar teologia para os nossos filhos, mas os princípios de Cristo. Porque Satanás está furioso e quer destruir a família. E ele não vai começar por você que já tem a cabeça feita no lugar. Você que já tem a consciência de Cristo. Ele vai tentar atingir a sua criança, o seu filho. Muitas vezes nós perdemos tempo até mesmo nos empenhando 100% nas coisas de Deus, da igreja, nos afazeres da obra de Deus, e não prestamos atenção que nós devemos trazer os nossos filhos para ali, para junto, ensinar o porquê que tem que ser assim, entendeu? E é isso, irmãos. Não estou aqui falando que devemos ensinar os nossos filhos a desrespeitar a escola, ao que é ensinado, né, as matérias. Muito pelo contrário. Só que, se tratando de ideologia e política, isso aí a criança tem que aprender em casa. Então, quando ela escuta algo na escola que vai contra aquilo que eu digo a ela dentro da minha casa, ela chega e fala: pai, a professora falou isso, ou foi falado isso e isso. Eu sento com ela, falo: ó, filha, não é assim. Abro a Bíblia, leio a Bíblia para ela, falo: ó, é assim, assim, assim que Jesus nos ensinou. E se todos nós fizermos a nossa parte, eu garanto para você que pelo menos a sua geração, e se você passar isso para o seu filho, para que o seu filho passe para o filho dele, e assim sucessivamente, eu tenho certeza que pelo menos a sua geração futura não vai ser contaminada por essa ideologia diabólica. Tudo bem, meus irmãos? É isso que o Senhor colocou no meu coração para falar. Peço a você que compartilhe ao máximo esse vídeo, porque o intuito dele é conscientização, não é visualização, não é nada dessas coisas. O assunto é sério, o assunto é muito sério. Nós nos preocupamos muito com os nossos afazeres, com as nossas priorizamos, né, coisas supérfluas, e o que realmente devemos priorizar são os nossos pequenos. Tem uma pesquisa, eu li recentemente, que foi feita uma pesquisa que a criança dos 6 anos e meio, 7 anos, até os 12, 13 anos, é a fase com que ela está formando o seu caráter. Então toda a informação que ela recebe nesse período é muito importante para o futuro dela. Depois que ela já tiver com seu caráter formado, com a sua ideologia formada, irmãos, é só o Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus para mudar essa situação. É por isso que muitos não entendem por que no período da adolescência, os jovens, né, os adolescentes que recentemente eram crianças, eles são tão rebeldes muitas das vezes, confusos muitas das vezes, porque não tiveram no período que eles teriam que ser instruídos e formados, né, que tinha que ser formado o caráter deles através dos seus ensinamentos dentro da sua casa. Você deixou que outros instruíssem. Isso aconteceu comigo. Hoje eu oro muito para que Deus mude a cabeça da minha filha mais velha, porém eu não vou repetir os mesmos erros com a minha filha mais nova. Então, se você pensa como eu e se preocupa com o futuro da sua família, da sua geração, é hora de arregaçar as mangas e se preocupar com isso e colocar em prática essa questão de estabelecer um segmento, estabelecer uma ideia para a sua família, estabelecer princípios, estabelecer doutrinas familiares, para que... Aqui eu não estou falando sobre opressão, sobre obrigação, mas ensinar
que a vida é cheia de bifurcações e dependendo do caminho que nós escolhemos, pode ser um caminho sem volta. E a minha filha tem essa consciência. Eu acredito que se você se preocupa com a sua família também, você vai conseguir conscientizar a sua casa. Amém? Que Deus abençoe, né? Se inscreva no canal, ative os sininhos. Assista o último vídeo que eu fiz no Dia das Mães, foi uma homenagem para minha mãe, onde eu conto uma parte do testemunho, né? Dela, da nossa vida. E, enfim, que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.